Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa noite nós estamos com o nosso companheiro Tiago, do Allan Kardec Vancouver Society. É uma grande alegria ter você conosco e ele está nos dando a alegria de trazer o tema Meimei, a serviço do Cristo. A Carol vai fazer a página inicial e a prece. Boa noite a todos, boa noite, Tiago. Eu vou ler Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Campo de sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes a 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, se assim quisermos, para fazer a nossa prece inicial, pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe a todos nós, que possamos estar conectados essa noite ao amor do nosso Pai Celestial, dos nossos mentores espirituais, que os mentores e benfeitores do nosso irmão, que hoje fará a palestra, inspirem-o, que ele possa trazer a palavra fácil ao entendimento de todos, que possamos estar com os nossos ouvidos na intenção de que realmente queremos ouvir, de corações abertos a cada ensinamento do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a presença de todos, que tenhamos uma noite harmoniosa. Que assim seja, graças a Deus. Tiago, com você. Oi, gente. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria e nossos corações estão preenchidos de gratidão, de emoção por podermos estar aqui juntos hoje. Primeiro, porque é muito bom estar com corações tão queridos aos nossos, né, com os quais a gente teve a oportunidade de conviver quase que diariamente, em muitos instantes, outros que a gente conviveu de outras maneiras e ainda convive com toda certeza. E segundo também porque a gente vai refletir um pouco mais hoje sobre essa amada servidora de Jesus, o Espírito Meimei, ou Irma de Castro Rocha, que tanto nos acompanha e vem auxiliando de maneira abnegada, sempre muito amorosa, paciente, nos envolvendo sempre nessas vibrações dúlcidas que se fazem sentir nesse instante junto aos corações de cada um de nós. Tenhamos a certeza de que ela está conosco. Então, para começar falando dela, ela nasceu, nossa querida Meimei, nasceu na cidade de Mateus Leme, em Minas Gerais, no dia 22 de outubro do ano de 1922. Filha de Adolfo Castro e Mariana Castro, ela teve 4 irmãos, Carmen, Ruth, Danilo e Alaide. Com 2 anos de idade,
a sua família se mudou para Itaúna, também em Minas Gerais. Já com 5 anos, ela ficou órfã de pai. Desde cedo, Meimei se destacou, porque ela era uma criança diferente, muito inteligente, ao mesmo tempo sensível, com aquele coração dócil, amável. Com 17 anos, ela já era dona de uma beleza que chamava a atenção. Era muito alegre, muito comunicativa, muito espirituosa, espontânea. Então, ela cativava, assim, a todos com quem ela convivia. Com 20 anos de idade, ela se mudou novamente, dessa vez com a sua irmã Alaide, para Belo Horizonte. E foi justamente em Belo Horizonte que ela conheceu nada mais, nada menos do que o nosso querido Arnaldo Rocha, que naquela época ainda era ateu, e de quem ela se tornou uma grande amiga e no futuro esposa. E foi justamente com Arnaldo Rocha que eles se deram aquele apelido Meimei, que muitos de nós hoje conhecemos, que ganhou essa popularidade, né, que cresceu no meio espírita. Mas a curiosidade por trás desse nome é que ele veio porque Arnaldo estava lendo uma revista chamada Momentos de Pequim, de um autor americano. E Meimei é justamente o nome chinês que significa noiva querida ou a bem-amada, que a irmã Ruth preferiu adaptar para amor puro. E Meimei adorou esse termo amor puro, então para eles, Meimei ficou significando amor puro. E esse apelido ficou em segredo, né? Era uma coisa muito íntima do casal. Só que após o desencarne da esposa, né, por razões óbvias, ele ficou conhecido assim, no país, Brasil, e hoje em dia, aqui no Canadá, e com certeza na Europa, e muitos outros países do nosso planeta e da pátria espiritual, né? Inclusive, Meimei passou a chamar Arnaldo Rocha de meu Meimei. Então, foi outra maneira carinhosa que ela encontrou para chamar o seu companheiro de muitas vidas. Eles se casaram em Belo Horizonte no dia 10 de junho de 1942. Logo na saída da igreja, aconteceu um fato bem interessante, né? O casal e os convidados, eles viveram uma cena ali que marcou nos corações de todos que ali estavam, porque ali perto da entrada da igreja estava um mendigo, e ele se arrastava pelo chão, maltrapilho, exalando um forte odor. Se fosse muitos de nós, a gente provavelmente olharia com certo desdém, com uma repulsa, mas o que ela fez? Ela olhou para ele com seu amor. Ele lhe pediu uma esmola e Meimei estava saindo do casamento. Ela disse a ele: infelizmente eu não tenho nada assim para lhe dar porque acabei de me casar. Mas o que ela fez? Ela deu a ele o seu buquê de casamento e beijou-lhe a testa, num gesto de amor, dando a ele, junto daquele buquê, muito mais do que qualquer caridade material. Ela deu o amor, a oportunidade daquele espírito se refazer com aqueles fluidos salutares que impregnaram aquele buquê. Que naquele beijo que ela deu em sua testa, provavelmente outros benfeitores se aproveitaram para realizar uma série de tratamentos, fortalecendo aquele espírito de uma maneira que talvez uma esmola não o faria. São nesses instantes de vivência cristã, seja por meio de Meimei, por meio de tantos outros espíritos que hoje a gente olha com tanta admiração, que a gente vê o Evangelho tomando vida diante de nós. Aí Meimei nos mostra a questão da caridade moral, como a gente vê tão bem ali no Evangelho segundo o Espiritismo, do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, no capítulo 13. Os espíritos nos ensinam que a gente pode fazer a caridade de 1000 maneiras, por pensamentos, palavras, por ações. Que a caridade moral ela é até mais importante, mais significativa do que a caridade material, do que um simples gesto de botar a mão no bolso e dar a esmola. Não, porque ela requer um esforço de nossa parte, um esforço por vezes de tolerar, de ser indulgente, de sair de si, um esforço de dar o nosso tempo em prol de alguém, talvez. Os espíritos nos trazem uma reflexão muito interessante nesse capítulo, dizendo: amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora, nos ensinam os amigos espirituais. Por quê? Porque nós reencarnamos com o véu do esquecimento.
Mas justamente devido às diversas etapas reencarnatórias, criamos laços afetivos com muitos outros. Laços esses que são momentaneamente esquecidos, mas que prevalecem sobre a matéria. A gente esquece momentaneamente porque, às vezes, um membro da mesma família espiritual nossa precisa reencarnar numa diferente comunidade, num diferente país. E, às vezes, somos que, na carne, aqui completamente como estranhos, ou até nos conhecemos, são aqueles conhecidos, mas nada muito íntimo, por uma razão de ser. Mas existe um porquê ali. Então, essa parte da caridade moral é muito importante porque nos ensina a olhar a todos como irmãos. Porque a gente realmente não sabe quem é aquele que nós estamos repelindo, humilhando, aqueles com o qual nós faltamos com a caridade muitas vezes. E nas obras da benfeitora, da querida benfeitora hoje, Ivone do Amaral Pereira, a gente vê estampadas muitas histórias de casos de pessoas que eram familiares na espiritualidade, mas que por um motivo reencarnaram em situações diferentes, que não se conheciam, mas que acabaram cometendo crimes, se odiando. Aí qual foi a surpresa? Retornar ao plano espiritual e ver que eram pertencentes à mesma família, irmãos, pais, pessoas muito queridas, filhos. Então a gente vê a importância da caridade moral que Meimei nos exemplificou tão bem. E ela não foi espírita na acepção da palavra somente, ela foi criada na religião católica, na verdade. Ela era espírita, porém, pela prática de alguns princípios da doutrina codificada por Allan Kardec, tais como caridade, benevolência, a mediunidade, além, claro, da conduta moral dela, que era admirável. Mas como os espíritos dizem ainda no capítulo 13 do Evangelho, do que importa a presença de uma religião ou não, desde que estejamos servindo a Jesus por meio dos nossos pensamentos, por meio dos nossos sentimentos e atos? Meimei, inclusive, tinha mediunidade clarividente, ela conversava com os espíritos e relembrava cenas do passado. Segundo Arnaldo Rocha relata, era comum ver Meimei, por exemplo, lendo um livro e de repente ficar com o olhar perdido no tempo. Nesses instantes, Arnaldo, até então materialista, olhava ela assim de lado e logo pensava, isso daí tá delirando, né? Porque ele não acreditava ainda nisso. Mas, na verdade, Meimei estava vendo cenas espirituais que se desenrolavam diante dela, mostrando muitos fatos, muitos acontecimentos pretéritos. Algumas vezes ela dizia para Arnaldo, Naldinho, que era o jeito que ela chamava ele, né? Naldinho, vejo cenas e nós estamos dentro delas. Aconteceu em determinada época, na cidade tal. Arnaldo Rocha, que não sabia lidar muito bem com esses assuntos, cortava logo dizendo, deixa isso de lado, pois quem morre deixa de existir. Esse era um pensamento de Arnaldo na época, né? E vamos, inclusive, abrir um parênteses aqui, porque não tem como a gente falar da benfeitora sem falar dessa relação, dessa cumplicidade que ela tinha com Arnaldo Rocha. É uma relação que vem assim de muito, muito tempo mesmo. Apesar do pouco tempo de casados na última existência, eles foram muito felizes. Ela, Meimei, tinha inclusive muito ciúme de Arnaldo, e isso teve que ser trabalhado após seu desencarne, muitas conversas com a espiritualidade, onde ela passou a compreender para que ser a benfeitora de um quando podemos ser de muitos. Esse é um ensinamento do Espírito Emmanuel, inclusive. E esse cuidado por parte dela se devia justamente ao passado complicado, um pouquinho complicado de Arnaldo Rocha. De acordo com Chico Xavier, Meimei vinha auxiliando ele na caminhada evolutiva há uns bons séculos. Por isso, a sua delicadeza em adocicar os momentos mais difíceis e alegrar ainda mais os instantes de ventura. E a relação de amizade e companheirismo, ela teve início por volta do século 8 a.C. Um general do Império Assírio e Babilônico, de nome Beb-Alib, ficou conhecendo Mabê, uma bela princesa, salvando-a da perseguição de leão faminto. E ali começou a história milenar desse casal. Foi Meimei quem relatou a história, inclusive, que foi confirmada depois pelo médium Chico Xavier e traduzida pelo escritor e ex-presidente da União Espírita Mineira, Camilo Rodrigues Chaves, no livro Semíramis. Camilo Rodrigues Chaves hoje já se encontra na pátria espiritual. E essas reminiscências de Meimei, elas eram tão assim rotineiras
muito comuns. Arnaldo várias vezes lidava com essa situação. Às vezes ela chamava de apelidos, ela chamava ele de Duque, aí ela pedia a ele que chamasse ela de Pilarzinha, porque eram nomes muito carinhosos, termos que eles usavam desde muito tempo em algumas outras existências. Então, eles sempre tiveram esse jeito muito carinhoso. E há também uma referência à personagem Blandina no livro Ave Cristo, que foi uma revelação, inclusive, muito curioso isso. Meimei já tinha falado disso para Arnaldo. Só que, segundo o relato de Arnaldo, Chico Xavier, né, quando ele tinha psicografado a obra, ele passou um determinado capítulo do livro para que Arnaldo avaliasse. Arnaldo não tinha falado isso para Chico, né? À medida que Arnaldo lia, lágrimas escorriam por sua face. Ao final da leitura, Arnaldo disse para Chico: já conheço esse trecho. Aí Chico responde: Meimei lhe contou, né? E, de fato, tinha contado. Nesse romance do Espírito Emmanuel, Blandina teria sido filha de Tassiano Varro, que foi Arnaldo Rocha na época, definindo a necessidade do reencontro de corações com vista àquela evolução espiritual. E Arnaldo Rocha ainda conta um fato muito importante que marcou a vida dele, que com certeza ia redirecionar o seu caminhar evolucional. Em Ave Cristo encontra-se um diálogo entre os personagens Tassiano Varro, que foi Arnaldo, e Lívia, que foi Chico Xavier na época. Lívia consola Tassiano afirmando que no futuro encontrar-nos-emos em Blandina. Fecha aqui esse parênteses que a gente trouxe. E logo após o casamento com Arnaldo, Meimei ela apresentou alguns problemas nas amígdalas. Ao operar-se, ela ficou com um pequeno pedaço da amígdala e isso gerou todo um drama para ela, trouxe sérias complicações. O seu organismo passou a ser tomado pela infecção e todo o tratamento feito à época foi inútil. Vieram a partir daí complicações renais, que depois se transformaram em pressão alta, necrose nos rins, além de várias outras perturbações, chegando até a perda da visão material. Só que nos seus últimos dias da vida terrena, a visão espiritual dela parecia que se expandiu ainda mais. Como a gente tanto estuda na doutrina espírita, a gente vê também em muitos dos casos que antecedem nosso retorno, nós ficamos, né, entre os dois mundos. Então, muitos de nós temos a capacidade de rever familiares, pessoas queridas aos nossos corações. E Meimei falava justamente de sua avó Mariana, que vinha visitá-la e dizia que em breve iria levá-la para viajar pela alba dos céus. E Meimei, então, retornava para a pátria espiritual na madrugada do dia 1º de outubro de 1946, com 24 anos de idade, após acordar vomitando sangue devido a um edema agudo de pulmão. O marido dela saiu desesperado em busca de um médico, porque eles não tinham telefone na época, só que quando ele voltou, o corpo dela, de Meimei, já se encontrava sem vida. E Arnaldo Rocha, agora viúvo, continuava a não acreditar em Deus. Passou por aquele período de luto, de revolta que muitos de nós sentimos, principalmente quando nos falta, às vezes, uma base. Quando acreditamos que nós perecemos junto do corpo material. O que a doutrina espírita vem nos provar que não é a verdade. Assim, Arnaldo foi convidado a uma sessão espírita, a que compareceu com muito esforço, mas também muita descrença. Ao retornar, a mãe dele até emprestou para ele o Livro dos Espíritos, que ele leu de maneira desordenada, assim, com pouca atenção, para passar o tempo e para, tipo, vou dar uma olhada nisso aqui, não custa nada, né? Mas ainda não estava lá. O irmão dele, que também era espírita, deu para ele o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do estudioso espírita Leon Denis, que ele leu em conjunto com o livro da mãe, o Livro dos Espíritos. Aí ele passou a se interessar pelos temas, mas ainda não acreditava em Deus. Até que, por coisas do destino, por coisas que a espiritualidade sabe, cerca de 50 dias depois do desencarne de Meimei, Arnaldo descia a Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, quando ele avistou nosso querido exemplo de médium com Jesus, Francisco Cândido Xavier. O próprio Arnaldo narra o ocorrido, porque eles se esbarraram ali na rua, e Arnaldo levantou, derrubaram umas passas, aí Arnaldo levantou para pegar, foi aquela coisa, sabe, quando a gente se esbarra com alguém, aí fica meio desajeitado, vai pegando aqui e ali. Aí Chico olhou para ele e disse: ora, gente, é o nosso Arnaldo, tá triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei. Aí Arnaldo disse que Chico assim passava a mãozinha na testa dele, botou a mão no ombro, assim, gente, esse cara nem me conhece, tá fazendo carinho em mim, assim, nem me conhece, né? E Arnaldo foi logo dizendo da maneira descontraída dele, né?
que Chico disse assim para ele: deixa eu ver aqui, meu filho. Mostra o retrato da nossa Meimei que você guarda na sua carteira. Bem naquele jeitinho de Chico falando, né? E Arnaldo não tinha como falar não, porque o amor, as vibrações que Chico emanavam nos preenchiam de tanta maneira, de uma maneira tão forte, que quem poderia dizer não àquele coração, aquele exemplo de médium com Jesus. Então, dessa forma, Arnaldo pegou, mostrou a foto de Meimei, e detalhe, Chico, teoricamente, não devia saber que era Meimei, não ia saber que tinha uma foto na carteira de Arnaldo, né? E Chico disse assim: nossa querida princesa Meimei quer muito lhe falar. E naquela mesma noite, na reunião mediúnica, o espírito Meimei deixou a sua primeira mensagem psicografada. E a profecia que falamos em Ave Cristo, portanto, realizou-se mais ou menos em torno de 1.600 anos depois, na Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, quando Arnaldo, materialista convicto até então, deixa cair aquelas escamas que encobriam sua visão espiritual, se abrindo de vez para a doutrina consoladora. Ali estava o reencontro daqueles espíritos que em outra época eram Tassiano, Varro e Lívia, se reencontrando em Blandina, Meimei. Então a gente vê como a espiritualidade trabalha para criar esses encontros que são muito importantes a nós espiritualmente e moralmente falando também. Principalmente na vida de Arnaldo, foi um encontro transformador para aquele espírito. E Meimei, então, passou a se comunicar a partir dali, né? Passou a trazer aquelas mensagens. E Arnaldo conta muitas histórias de Meimei, da convivência dele com Chico, que vale a pena a gente depois tirar um tempinho e dar uma pesquisada, dar uma lida, tem livros a respeito, é muito bacana. Então, Arnaldo passou a viajar permanentemente para Pedro Leopoldo, recebeu de Meimei as mais belas mensagens, como falamos, seja pela psicografia ou até pela clarividência de Chico Xavier, que trazia os relatos ali, sempre muito amoroso, e claro, mensagens instrutivas, nada que ressaltasse a curiosidade, né? Porque a gente sabe que o médium com Jesus, ele traz coisas que são instrutivas para o espírito, que tem uma função de ensinar, não somente uma pessoa, mas a coletividade, reconhecendo que Arnaldo Rocha iria posteriormente compartilhar tudo isso com tantas pessoas quanto possível. E Arnaldo, a partir dali, então, tornou-se um espírita de carteirinha, digamos assim, e fundou o Centro Espírita Meimei. E aí vemos, gente, a força consoladora que a doutrina espírita nos dá, nos mostrando que a morte não é o fim, que nada se faz sem um fim inteligente, e que seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. E quem nos diz isso são os espíritos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o espírito Sanson, ainda no capítulo 5 do Evangelho, diz: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir, que o soberano Senhor prometeu. A doutrina nos mostra que a separação é temporária, nos prova de todas as maneiras, por meio dessas obras todas que a gente lê, que o espírito continua a viver. Na excelente obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, por exemplo, a gente vê muitos relatos dos espíritos, dizendo como estão, nos mostrando as diversas situações que um espírito passa no plano espiritual, dependendo da vida que ele levou aqui na Terra. Então, o espiritismo, assim como Jesus, vieram aposentar de vez a morte, nos mostrando que a morte, na verdade, é uma ilusão e que o espírito é uma realidade, que nós não perecemos junto com o corpo, que nós seguimos vivendo e caminhando para outras etapas, ampliando o nosso amor, ampliando a nossa família espiritual. E foi isso que Meimei fez, ela não parou de trabalhar com desencarne, não. A gente gostaria, inclusive, de tirar um trecho do capítulo 9, da primeira parte do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do estudioso espírita Leon Denis, que diz que pouco a pouco a alma se eleva e conforme ela vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e de virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com seu meio social e planetário, elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Ou seja, conforme o espírito se eleva, mais ele se sente ligado à humanidade, mais ele quer fazer em prol do próximo. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai a si para fazê-lo chegar ao estado espiritual,
todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram, quer fazer por eles o que por ele fizeram seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha, nos diz Leon Denis, e com certeza Meimei vive isso, porque a família do espírito, quando ele tem um entendimento maior, passa a ser a humanidade. Queremos ajudar conforme fomos ajudados. E uma vez que Meimei teve essa compreensão, ela passou a acolher a muitos. E depois de alguns anos, Arnaldo Rocha recebe de Chico, em primeira mão, o livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, no qual encontra uma trabalhadora no mundo espiritual de nome Blandina, vivendo no Lar da Bênção, junto com sua vovó Mariana, cuidando de crianças. O Lar da Bênção, esse pequenino castelinho, muito alvo, repleto de flores, é uma estância onde muitas irmãs da Terra chegam em visita a filhinhos que desencarnaram. E é também uma importante colônia educativa ali no plano espiritual para os pequeninos que regressam da esfera carnal. Segundo André Luiz, Blandina, ou Meimei, era bastante versada nas questões da infância e trazia nos olhos os característicos da sublime madureza do espírito. Nos capítulos ali no livro, a gente vê uma verdadeira aula de educação do espírito, de maternidade, da necessidade urgente da transformação moral. Em determinado trecho, Blandina revela um pouco da sua vida terrena. Fui casada em minha última existência, somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meu sonho incessante de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. É muito interessante a gente refletir aqui sobre o quanto espíritos de escola se dizem devedores, o quanto reconhecem sua pequenez, assim como a sua responsabilidade ante o trabalho que desempenham, não como uma maneira de massagear o ego, mas como algo necessário, algo urgente para o ser espiritual em construção. O primeiro passo é reconhecer as nossas imperfeições, as nossas trevas, para que possamos trabalhá-las, sublimá-las. É a isso que nos convida a moral cristã e a doutrina espírita. Em determinado trecho, Hilário, que estava no grupo de André Luiz, pergunta a Meimei se ela era dirigente do parque em que se achavam, o que ela disse: não me atribua tamanho crédito. Tenho variadas tarefas aqui e alhures, entretanto, sou mera servidora. Nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas sob os meus cuidados permanecem apenas 12. E hoje, muito além daqueles 3 anos iniciais, a gente vê que esses 12 seres se multiplicaram. Talvez por milhares, milhares de milhares, pois Meimei, a serva do Cristo, foi cada vez mais adquirindo responsabilidades. Pois, como diz nosso amado Mestre Jesus, dar-se-á ainda mais aquele que já tem. Se a gente cumpre os desígnios do Pai, se a gente se esforça no bem, é lei que recebamos ainda mais para continuarmos desempenhando o trabalho na causa do Senhor. Pela mediunidade de Chico Xavier, a benfeitora nos trouxe mensagens diversas, além de alguns livros como Cartilha no Bem, Evangelho em Casa e o Pai Nosso. A benfeitora, por meio do seu árduo trabalho no bem, por meio do amor e da caridade, foi conquistando cada vez mais tarefas, pois o espírito verdadeiramente sábio e consciente de suas responsabilidades jamais vai buscar a ociosidade. Vemos o amor, a dedicação, o amparo de Meimei chegando aqui no Canadá, por meio da área da infância e juventude, por meio dos diversos trabalhos espirituais que ela desempenha junto às casas espíritas, e talvez até não espíritas, porque para a espiritualidade não há barreiras. E claro também, por esta casa abençoada que aqui nos acolhe nesse momento e que leva o seu nome, e que com certeza segue sob o seu amparo maternal, seu amparo amoroso, esse espírito que com certeza acompanha a cada um de nós. E para prosseguirmos com o encerramento, porque a gente pode ficar falando meio aqui, olha, horas, porque tem muita história, muita coisa bacana. Mas só para a gente encerrar, a gente gostaria de ler uma mensagem da querida benfeitora, que é intitulada Confia Sempre. E essa mensagem foi trazida pela psicografia de Chico Xavier. Meimei vai dizer o seguinte para nós, e é muito apropriada para esses instantes que nós estamos vivenciando. Não percas a tua fé
entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Nossos votos, portanto, de muita paz, de muito estudo, de muito trabalho, que tenhamos cada vez mais os corações abertos para sentir, para receber as instruções amorosas, firmes, necessárias, educativas, que os benfeitores nos trazem a todo instante. Que nosso Mestre Jesus e nossa amada mentora abençoem a todos desta casa. Então, prosseguindo com o encerramento, a gente vai fazer a nossa prece nesse momento para agradecer. Agradecer a esse Espírito, querida amiga Meimei, que nos acompanha desde muito, que nos auxilia nessa instrução moral tão necessária, que veio nos mostrar que reconhece-se um verdadeiro cristão, primeiramente pelos seus exemplos, pela sua vivência, pela prática da caridade, principalmente da caridade moral. Querida benfeitora, nós te pedimos que sigas a nos orientar, nos mostrando o caminho, junto do nosso excelso amigo Jesus, nos mostrando cada vez mais as oportunidades que nos aguardam na seara do bem, nos mostrando o que precisamos trabalhar para nos melhorar, nos mostrando, amiga querida, o que nos aguarda, desde que verdadeiramente empenhados, desde que verdadeiramente dedicados em nossa renovação moral. Que esses bálsamos que recaem sobre cada um de nós, se convertendo em lindas pétalas das mais belas flores do mais alto, possam nos tocar, chegando nas áreas mais necessitadas de nosso ser, renovando-nos assim o ânimo, a esperança e as forças, nos convidando mais uma vez a confiar sempre e a desistir jamais. Sê conosco, Senhor. Sejam conosco, queridos amigos, benfeitores, graças a Deus.